Convidada. Hoje completa 2 anos que minha mãe foi embora. E foi interessante ajudá-la a fazer sua transição. Abraham. Você pôde testemunhá-la ao fazer sua transição. Você não precisou ajudar. O momentum dela já estava em andamento. Convidada. Mas deixe-me explicar. Estou buscando um pouco de claridade. Ela me perguntou se iria para cima ou para baixo. Ainda bem que minha irmã disse: "Mãe, você é boa demais para ir para qualquer lugar que não seja para cima." Então ajudamos ela a relaxar um pouco. Mas ela também mencionou sobre estar presa, e é aí que quero chegar. Estou ajudando espíritos que estão presos aqui no plano terrestre a chegarem no outro lado? Abraham. Não. Convidada. Então por que recebo mensagens dos guias para fazer isso? Até no meu percurso até aqui, por exemplo, eu estava no carro, vendo a luz do sol e ajudando os seres a partirem. Eu recebo espíritos que me ajudam a fazer isso e sou guiada para essa atividade. O que é isso então? Abraham. Existem algumas premissas falsas no que você nos disse aqui. Quando você diz, minha mãe foi embora, não, ela não foi embora. Convidada. Eu sei, mas é só modo de falar. Abraham. Bom, então diga de uma maneira diferente, porque é desse jeito que os mitos são perpetuados. Seria melhor se você dissesse: a minha mãe, sem entender direito o que se passava, achou que estava indo embora, mas mal sabia ela que estava apenas se tornando tudo aquilo que ela é de verdade. Dizer isso é muito melhor. Convidada. Então o que é isso? Porque eu sou guiada a realizar esse tipo de trabalho e ajudar os espíritos. Eu me sinto ótima quando faço isso. Sinto como se estivesse ajudando as pessoas. Será que é só energia negativa? As cargas dessas pessoas? Abraham. Aqui está a confusão. Temos falado sobre o caminho de menor resistência. E você tem uma ideia do que é isso. Quando alguém está fazendo sua transição, existe um momento tremendo que os chama, mas às vezes tem uma hesitação que é a razão por trás da demora de acontecer. É muito comum que alguém esteja pronto para fazer sua transição, mas tem um monte de gente que não quer que ele ou ela vá, e ao prestar atenção nos outros, eles continuam na experiência. Então pode ser de ajuda ter alguém incentivando o caminho de menor resistência e deliberadamente e com sinceridade dizer isso. Isso nos dá a oportunidade de citar algo que pode ser útil para vocês e seus amigos, mesmo em outros temas diferentes do que chamam de morte. Não seria bom se você pudesse se colocar em um espaço para dizer com sinceridade àqueles que amam que podem seguir seus caminhos de menor resistência, te deixarem fora da equação e sempre seguir o caminho que for melhor para eles? Esse pensamento não é adorável? Mas a maioria das pessoas não faz isso, especialmente em relação à morte. Elas dizem, não vá, não me deixe aqui. Muitas coisas prendem vocês nessa situação. Assim, o que estamos falando sobre você é a mesma coisa que falamos sobre nós mesmos. Ninguém precisa de nenhuma dessas informações vindo de nenhum de nós para que suas vidas funcionem como planejado. Todo mundo é a extensão da fonte de energia. Todo mundo tem um ser interior que os orienta. Todo mundo tem um caminho de menor resistência. E todo mundo que está em forma física vai reemergir no não físico no final das contas. Nenhum de vocês precisa de outra pessoa em forma física para ajudar, pois o ser interior de cada um de vocês está tomando conta das coisas. Mas a razão pela qual conversamos com nossos amigos físicos e a razão pela qual você sente que está ajudando dessa maneira é porque às vezes, na forma física, você não está no modo receptivo. Você não está traduzindo essa vibração com facilidade. Então é bom ter alguém que está recebendo essa vibração e está consciente disso, meio que amplificando ela de forma que pode ficar mais fácil de ouvir. Mas a questão é que, se alguém não está no modo receptivo e não está ouvindo a orientação do seu próprio ser interior,
Ele não vai escutar nem de você. E só porque alguém pode usar os ouvidos para te ouvir, não quer dizer que... Vocês viram isso aqui hoje, nem nós somos capazes de usar palavras para alinhar as pessoas. Convidada: eu entendi isso, mas continuando o caso, minha mãe conseguia conversar com espíritos nesse processo de transição. A audição dela era muito ruim, mas ela podia escutar e ver pessoas. Eu ficava acordada a noite toda e perguntava o que ela estava vendo. Um homem estava roubando a bolsa dela e eu ajudei ele. Ele era um fantasma, mas estávamos falando de espíritos aqui. E do nada veio uma mulher para devolver a bolsa da minha mãe. Eu mandei amor para eles, mas ela também viu gatos, bebês. Abraham: nós não estamos dizendo que sua mãe não estava fazendo a transição e que ela não estava traduzindo vibrações em imagens. Claro que ela estava. Vocês fazem isso o tempo inteiro. Apenas não vamos encorajar o pensamento de que tem gente que fez a transição e ficou presa no processo, porque isso não é verdade. Mas existem sim as vibrações resultantes dos pensamentos do homem. Existem inúmeras vibrações que podem ser traduzidas, mas isso que você está explicando não aconteceu. Ou melhor, o que você disse aconteceu, mas não da forma que você explicou. Ninguém está preso, não tem ninguém preso. Mas quando alguém está se preparando para fazer a transição, ele está soltando todo tipo de resistência e você pode estar traduzindo as resistências que eles estão soltando. Convidada: mas tem médiuns por aí que passam por essas experiências também. Abraham: é óbvio. Isso acontece porque existe todo tipo de tradutor para todo tipo de vibração. Só estamos te dizendo que ninguém que está indo para o não físico, ninguém que está retornando para seu ser interior está preso, porque o momentum da fonte é forte. Convidada: então como as pessoas assombram lugares? E quanto a poltergeist, eu sei que isso é uma vibração mais baixa do que vocês querem ir, mas... Abraham: alguém está traduzindo uma vibração e interpretando na realidade que eles descrevem. Quando Esther recebe a vibração de Abraham, ela a descreve com palavras. Se ela estivesse em outro lugar vibracional, ela poderia muito bem receber vibrações de uma forma pensamento e usar palavras para torná-la real. Em outras palavras, alguma coisa está sendo traduzida. Só estamos te dizendo o que isso não é. Você pode ir e descobrir o que isso é. Ninguém no não físico está preso. Isso é uma premissa falsa. Isso é uma ilusão que os humanos querem aplicar ao não físico, baseados em como eles vivem na forma física. E nós vamos permanecer teimosos em não encorajar uma premissa falsa. Convidada: e eu permaneço teimosa em não entender. Pelo menos por agora, mas vou trabalhar nisso. Abraham: não estamos dizendo que você não está passando por essa experiência. Só estamos te dizendo o que essa experiência não é. Não são almas presas. Almas não ficam presas. Ninguém fica preso jamais. O momento do não físico é poderoso. É a fonte de energia te chamando para o seu lar. E uma vez que você solta esse corpo físico, você se move para dentro dessa energia. Convidada: quando eu entrei nesse prédio, eu senti um desconforto grande na região do estômago. Aí eu limpei qualquer energia negativa que tenha me atingido e funcionou. Eu me senti melhor. Abraham: isso é como dizer, eu entrei no meu carro e ouvi a música mais irritante do rádio, porque foi lá que eu tinha sintonizado. Há alguns anos, Jerry e Esther estavam dirigindo em Santo Antônio, em uma parte da cidade que eles não conheciam. E Esther ouviu alguém meio frívolo e serelepe dizer: eu tô morto. Ela virou para Jerry e perguntou: o quê? E ele respondeu: eu não disse nada. Esther replicou dizendo que ouviu alguém dizer que está morto. E Jerry começou a rir porque eles estavam passando por um cemitério. Esther nos perguntou o que era aquilo e respondemos: formas pensamento. Observem que não dissemos alguma alma presa. Não dissemos alguém que tentou fazer a transição e não conseguiu.
porque quando você se foca em algo por 17 segundos, existe o poder de atração suficiente para outro pensamento semelhante se unir a ele. E com mais 17 segundos, outro pensamento semelhante se une, criando formas de pensamento. Uma senhora que estava falando conosco há alguns anos sobre dirigir por São Francisco, nos disse: Abraham, recentemente, quando vou cruzar aquelas longas pontes, eu fico aterrorizada. Quero me esconder no assoalho do carro de tanto medo. O que está acontecendo comigo? Moro aqui há anos e isso nunca me aconteceu. Nunca me senti assim antes. Dissemos: provavelmente você captou algumas formas de pensamento. E ela não gostou muito da ideia disso. Mas as formas de pensamento já estavam lá. Formas de pensamento estão em todos os lugares. Todo mundo que pensa, traduz o pensamento, traz eles adiante e os deixa por onde passou. A lei da atração os reúne e alguém que está nas proximidades vibracionais pode interagir com elas. A pergunta não é se tem formas de pensamento por aí. A pergunta é por que você está captando formas de pensamento de medo agora. E ela soube na hora. Ela disse: invadiram a casa do meu vizinho e eu tenho ido a reuniões para decidir se vamos colocar cercas, grades nas janelas ou se vamos contratar um vigia. Assim, ela ativou dentro dela, depois de ir a essas reuniões, uma vibração que não era natural para ela e agora está nas proximidades de alguma coisa que está ali naquela ponte que ela não tinha afinidade antes. Ela estava no modo receptivo daquilo. Assim sendo, você não está fazendo nada de errado e não estamos falando de vibrações superiores ou inferiores, boas ou más, nada disso. Só queremos que você entenda que o modo receptivo é o modo receptivo. E aquilo que você está captando é aquilo a que você está sintonizada. Queremos que você entenda que é óbvio que pode interagir com sua mãe. Você pode traduzir com clareza qualquer um que está no não físico. Vocês fazem isso o tempo inteiro. Só não entre em uma biblioteca de vibrações e pegue o primeiro livro que aparece. Vá lá com determinação. Vá com vibração deliberada e se sintonize àquilo que é do seu interesse. Não vá aberta a qualquer coisa. O xerife do município para onde Jerry e Esther se mudaram, perto de Santo Antônio, ligou um dia para Esther e disse: ouvi dizer que você é uma vidente. E ela respondeu: esse não é um bom rótulo para mim. Eu traduzo vibrações, mas claramente não sou nenhuma vidente. E ele disse: bom, ouvi dizer que você é e ouvi dizer que é muito boa nisso. Preciso que me ajude a resolver um caso. E Esther respondeu: eu só não vou dizer que gostaria de ajudar o senhor porque eu não quero te ajudar. Não tenho interesse em me sintonizar na vibração que você está interessado. Não quero me conectar a isso. O meu trabalho não é esse. O meu trabalho é uma vibração mais elevada. E o seu também é. Convidada, eu precisava ouvir isso. Muito obrigada.